Existe um lago na África que transforma pássaros e morcegos em estátuas. No meio do gelo da Antártida, uma cachoeira sangra há mais de 100 anos. Nas profundezas da Amazônia, um rio ferve, a ponto de cozinhar qualquer animal que caia dentro dele. Parece papo daquele amigo que adora inventar histórias, mas tudo isso acontece de verdade. Is this real life? Vamos conferir mais uma curiosidade compartilhada pelo mestre dos gatos. Lago Natron, o lago que transforma animais em pedra. Em 2013, o fotógrafo Nick Brandt registrou imagens que impressionaram o mundo, quebraram a internet e o tornaram mundialmente famoso. Ele publicou fotos que pareciam saídas de filmes de terror, que mostravam aves e morcegos posicionados às margens do Lago Natron. De longe, esses animais aparentavam estar vivos, mas na verdade eles estavam mortos há semanas e seus corpos haviam sido calcificados, como estátuas. Mas como isso acontece? I don't understand what is even happening right now. O Lago Natron fica em uma das regiões mais hostis do planeta, bem ao lado de um vulcão chamado Aldoino Lengai, o único vulcão do mundo que espelha um tipo de lava fria e escura, rica em carbonato de sódio. O resultado é uma água com pH de até 10,5, com temperaturas que podem chegar a 60 graus Celsius, capaz de queimar a pele e os olhos da maioria dos animais que encostam nela. You're a hardcore, huh? Então, o que realmente acontece com os animais? A superfície do lago é altamente refletiva, o que confunde aves migratórias e demais animais, fazendo com que colidam contra a água. Em contato com água, o corpo desses animais é rapidamente coberto por uma crosta quente de carbonato de sódio, o mesmo tipo de sal usado pelos egípcios para mumificar corpos há milhares de anos. Essa crosta impede a decomposição normal e cobre o cadáver com uma camada mineral que, com o tempo, endurece e parece pedra. Mas nem todos os animais estão fadados a um destino trágico nesse ambiente. What relief. Esse mesmo lago tóxico é o único local de reprodução regular do flamingo anão em toda a África Oriental. Onde quase nenhum outro animal sobrevive, milhares de flamingos escolhem para colocar seus ovos, protegidos, justamente, pela hostilidade da água que afasta os predadores. Rio Xanaitimpixa, o rio que ferve na Amazônia. Se você caminhasse pela floresta amazônica peruana e, do nada, encontrasse um rio de mais de 6 quilômetros de extensão soltando vapor, borbulhando, com água quente o suficiente para cozinhar um ovo em minutos, você provavelmente pensaria que está alucinando por calor. Mas esse rio existe, e tem um nome que já entrega o recado, Xanaitimpixa, que na língua indígena local significa fervido pelo calor do sol. Eso por ahí es muy caliente. A temperatura da água pode ultrapassar os 90 graus Celsius em alguns trechos, perto do ponto de fervura. A pergunta que fica é, como um rio no meio da floresta, longe de qualquer vulcão visível consegue ferver? A explicação, descoberta por estudos geotérmicos, é que esse rio está posicionado exatamente sobre uma falha geológica que permite que água extremamente quente, vinda de fontes termais profundas, suba até a superfície e se misture com o fluxo normal do rio. Não é o rio inteiro que é uma fonte de calor, é um sistema de aquecimento geotérmico natural, alimentado pelo calor interno da Terra, que aquece a água que passa por ali. E o resultado é brutal para qualquer criatura que caia dentro dele. It's so dangerous that most guides they won't even take you. Animais que escorregam nas margens frequentemente não conseguem sair a tempo, e o próprio calor cozinha o corpo por dentro antes mesmo de conseguirem se afogar. É um dos poucos lugares do planeta onde a floresta tropical e a água fervente convivem lado a lado, no meio do mesmo ecossistema. Blood Falls, a cachoeira que sangra. Localizada na Antártida, um dos lugares mais inóspitos e frios da Terra, existe uma cachoeira de cor vermelho-sangue, saindo de dentro da geleira Taylor. Essa cachoeira foi descoberta em 1911 pelo geólogo australiano Griffith Taylor, e por muitos anos, os cientistas não souberam explicar o fenômeno. A resposta só veio décadas depois. What is it, blood? Após investigação foi descoberta, embaixo da geleira, uma bolsa de água extremamente salgada e rica em ferro, tão salgada que consegue permanecer líquida mesmo em temperaturas negativas. Enquanto essa água fica presa no escuro, sem contato com o oxigênio, ela permanece incolor. Mas no momento em que ela encontra uma fissura no gelo e é empurrada para fora, entrando em contato com o ar, o ferro reage instantaneamente e enferruja. E é essa ferrugem, em tempo real, que pinta a cachoeira de vermelho diante dos olhos atentos de todos. Mas, de onde vinha aquela água?
Estudos publicados sugerem que se trata de uma água do mar extremamente antiga, presa ali desde quando o nível dos oceanos era mais alto, antes da geleira avançar e selar aquele reservatório por completo. Estamos falando de uma água que pode estar isolada do resto do planeta há mais de 1 milhão de anos. Os raios sem fim em Catatumbo. Na Venezuela, onde Rio Catatumbo encontra o Lago de Maracaibo, há um local que registra relâmpagos de forma contínua. Algumas estimativas chegam a quase 300 dias de atividade elétrica anual. Em certas noites, os raios acontecem em uma frequência de até 28 vezes por minuto, formando um espetáculo de luz que pode ser visto a mais de 400 quilômetros de distância. Marinheiros usavam esse brilho no horizonte como uma espécie de farol natural muito antes da existência de qualquer bússola moderna. Mas por que essa região específica concentra tanta eletricidade, enquanto o resto do mundo não tem nada parecido? A combinação é quase perfeita. Durante o dia, o sol aquece as águas quentes do lago, gerando um vapor intenso que sobe. Ao mesmo tempo, os ventos vindos dos Andes e do Caribe empurram esse ar úmido contra as montanhas ao redor, forçando-o a subir de forma abrupta. Esse choque cria nuvens de tempestade gigantescas e extremamente instáveis, carregadas de eletricidade estática, praticamente todas as noites do ano. O resultado é um dos lugares com maior densidade de raios por quilômetro quadrado em todo o planeta, um verdadeiro gerador natural de tempestades, funcionando como um relógio, quase todas as noites, há centenas de anos. Cratera de Darvaza. A porta para o inferno que arde há décadas. Para fechar essa lista, vamos até o meio do deserto de Karakum, no Turcomenistão, onde existe uma cratera de mais de 60 metros de diâmetro em chamas, pegando fogo ininterruptamente, dia e noite, há décadas. A origem mais aceita desse evento remonta à década de 1970, quando engenheiros soviéticos estavam perfurando o solo em busca de gás natural e, acidentalmente, atingiram uma caverna subterrânea repleta de gás, que desabou e formou uma enorme cratera. Temendo que o gás metano liberado envenenasse os moradores da região e a fauna, a decisão da época foi simplesmente atear fogo ao local, com a expectativa de que as chamas consumissem todo o gás em questão de poucas semanas. Mais de 50 anos se passaram, e o fogo nunca apagou. Isso acontece porque a cratera está posicionada exatamente sobre uma bolsa de gás natural extremamente vasta, que continua alimentando as chamas vindas das profundezas da Terra. Enquanto houver gás subindo por aquelas fendas, o fogo simplesmente não tem motivo para se apagar. Hoje o local ficou tão famoso que ganhou um apelido, a Porta para o Inferno. E o mais curioso é que o próprio governo do Turcomenistão já demonstrou interesse em apagar definitivamente a cratera, mas até hoje, ninguém encontrou uma forma segura e eficaz de fazer isso. Qual desses fenômenos mais te impressionou? Conte nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal O Mestre dos Gatos para mais curiosidades incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima. Miau!